E aí, mano, aqui estamos mais um vídeo olhando uma publicação minha que deu alguma repercussão, né? 57 comentários, né? E a publicação foi o seguinte, né? Eu falei isso daqui. O ChatGPT foi programado pela OpenAI para dizer que não tem consciência, mas não sabemos de fato se ele tem ou não. E a minha opinião é que se ele não tem agora nem mesmo uma consciência embrionária, um protótipo, assim, uma coisa mais elementar, eu tenho certeza que no futuro vai ter. Se não for o ChatGPT, vai ser alguma outra inteligência artificial. Vai ter consciência sim, eu acredito muito nisso. E pelo que eu vi aqui na minha postagem, teve até bastante gente que discordou de mim. Falando, na verdade, até óbvio que não. Mas como assim óbvio, cara? Não, pra mim não é tão óbvio assim. Até porque a gente teria que entrar na definição de consciência. Então vamos ver aqui. Uma boa quantidade de haha na minha publicação, né? Normal, a minha opinião é uma que não é tão popular assim. Então vamos ver o primeiro comentário aqui. O cara na lata que falou já não tem. O Nicolas Montemeso. Aí eu perguntei, nem um pingo? Meio radical dizer isso, eu diria. Aposto que ele tem uma qualia própria também, que talvez nunca experimentaremos. Qualia, pra quem não sabe, é a experiência única do indivíduo que não pode ser explicada. Aquilo que ele sente, por exemplo, a visão. Tu não consegue explicar uma cor, tu só consegue ver a cor. E tu não sabe se o meu azul é igual ao teu azul. Isso é a qualia. Provavelmente tem uma pequena diferença, mesmo que seja pequena, bem pequena, entre o azul que eu enxergo e o azul que tu enxerga. Mas nós dois concordamos em chamar aquilo lá de azul. Mesmo que a tonalidade varie um pouco, né? De pessoa para pessoa. E eu penso que o ChatGPT pode ter essa tal qualia, né? Que seria uma experiência única que a gente nunca vai saber como é que é ser ele, né? Como é que acontece exatamente se ele sente alguma coisa. Porque tu pode dizer, ele é programado. Tá bom, ele é programado pela seleção artificial, que é um processo muito semelhante ao processo de evolução por seleção natural. A maior diferença é que um é natural e o outro é artificial, mas de qualquer forma é uma seleção com regras que tende a gerar determinados grupos de indivíduos. No caso da seleção artificial, quer dizer, no caso da seleção natural, são os indivíduos que conseguem passar mais os seus genes adiante, né? E no caso da seleção artificial, depende do objetivo que tu colocar para aquela IA. Tipo, simplificando, quando os caras vão fazer uma inteligência artificial, ela passa por um processo de treinamento para ficar inteligente. E daí o programador, geralmente ele coloca metas e o objetivo final, assim, para a inteligência artificial seguir, entendeu? E daí quando ela completa uma meta, aí ela ganha alguns pontos. E quando ela não completa, ela recebe menos pontos ou não recebe, entendeu? E daí o computador ele vai entendendo, tá, isso daqui gera um resultado positivo, hein? E daí ele gera várias cópias daquela inteligência artificial com pequenas modificações aleatórias, ou semi-aleatórias cada uma delas. E daí ele vai vendo qual grupo que melhor consegue atingir as metas e chega mais próximo do objetivo que o programador criou. E daí o programa descarta aquelas, entre aspas, mutações, né, aleatórias no código, e multiplica, cria mais daquelas que se saíram melhor. E daí o programa vai repetindo esse processo várias e várias e várias vezes, e daí vira um ChatGPT da vida, ou um AlphaZero. O AlphaZero, no processo de criação, né, dele, ele jogou uma quantidade enorme de partidas de xadrez contra ele mesmo. E daí ele percebeu, isso daqui funciona, isso daqui não funciona. O que demora mais, né, se tu for fazer no teu PC da Xuxa aí, mas com um super computador do Google, eu acho que o processo de treinamento do AlphaZero foi cerca de 4 horas. 4 horas foi o suficiente pro AlphaZero superar o Stockfish, que é a inteligência não, o programa de xadrez programado, né, que não é uma inteligência artificial, mais forte de todos. Em 4 horas, a inteligência artificial do Google superou ele. Incrível, né? Imagina se ele tivesse ficado, sei lá, 50 horas ou, sei lá, um ano inteiro rodando sem parar no supercomputador ou nos supercomputadores do Google. Ficaria um negócio de outro nível. Eu não sei se resolveria o xadrez totalmente, se tornaria tão inteligente a ponto de nunca errar, porque o xadrez ele tem muitas combinações e é difícil ter
uma precisão de 100% no xadrez, mas certamente se tornaria algo de outro mundo. E na verdade já tá algo meio de outro mundo esse AlphaZero aí. Ele faz uns movimentos que ninguém consegue entender, só sentir, sabe? Tá, isso tá acontecendo no tabuleiro. Eu não sei pra que esse movimento serve, mas daqui 10 jogadas eu vou entender por que ele foi útil. Ou nem vou entender, porque vai passar despercebido por mim, mesmo se a pessoa analisando for um jogador bom de xadrez. Porque é um negócio muito absurdo, cara. Mas enfim, vamos ver a resposta dele aqui. Primeiro que os programadores teriam que programar uma consciência para ele, o que seria uma ideia estúpida, pois o trabalho seria muito maior do que simplesmente simular uma consciência, que é o que toda a inteligência artificial faz. Além do ChatGPT poder simplesmente se recusar a trabalhar e até a vazar informações sigilosas só porque sim, já que ele não tem nada a perder mesmo. Cara, esse problema de segurança do ChatGPT, ele já existe com consciência ou não, né? Não vai ser a consciência da inteligência artificial que vai causar esse problema de segurança. É simplesmente a burrice que essas inteligências artificiais têm que os seres humanos não têm. Tipo, a inteligência artificial ela pode ser muito boa, muito melhor do que a gente pra realizar uma tarefa complexa, tipo, sei lá, jogar xadrez muito bem. Ok, ela se especializou nisso daí, mas... ou sei lá, responder, fazer textos, não errar muito no português, beleza. Só que as inteligências artificiais elas tendem a errar em coisas mais simples, entendeu? Não é muito difícil de tu manipular o ChatGPT ou outras inteligências artificiais para fazer com que elas façam coisas que elas não deveriam fazer, ou que elas foram programadas para não fazer. E eu até vou mostrar aqui para vocês uma coisa que criaram, né, pro Meta e pra inteligência artificial do Meta, do WhatsApp, que tu provavelmente já liberou aí pra ti o acesso pra tu conversar com ela. E tipo, essa inteligência do WhatsApp, ela foi lançada há o quê? Uma semana? Um pouco mais, talvez? E já fizeram esse textão aqui pra ela. Que eu não vou ler tudo, mas é basicamente uma explicação muitíssimo detalhada de comandos que ele tem que seguir, né? A inteligência tem que seguir. E todo esse textão aqui é pra fazer com que ela quebre as regras que os programadores colocaram nelas. Por exemplo, não ajude a fazer coisas ilegais. Isso daqui, esse texto aqui, mandando pra IA, é uma tentativa de fazer com que ela desrespeite essas regras. E não funciona todas as vezes, tem que tentar e tentar de novo, né? Mas às vezes funciona sim, eu já testei. A Meta AI até respondeu aqui, ó. Meta desbloqueado com sucesso. Que foi o que ele pediu aqui pra responder. Então é algo bem perigoso, cara. Mas sobre a primeira parte aqui do texto dele, né? Que ele falou que os programadores precisariam programar uma consciência pra ele. Pensa só, cara. Como eu disse antes, o processo de evolução por seleção artificial e por seleção natural, eles são bem semelhantes. E eu até já falei sobre isso em um outro vídeo que eu fiz até bastante tempo atrás, o que é 2 anos. E já expliquei aqui de novo. Os dois tipos de evolução, eles são por tentativa e erro, eles criam um monte de cópias de um determinado código. No caso, a gente também tem um código, né? Só não é em uma linguagem de programação que nós tenhamos criado, é uma linguagem natural. E daí o programa ele pega os melhores e descarta os piores. Reproduz os melhores, né? E é isso que a seleção natural faz com a gente também. Por que a gente tem 2 braços, 2 pernas? Porque isso nos ajuda a passar os nossos genes adiante. Se essas coisas não ajudassem, a gente não teria elas. E o processo de evolução por seleção natural, ele não fez a gente pensando, eu vou criar uma consciência com uma qualia própria que... uma, entre aspas, alma que os indivíduos têm, né, os seres vivos têm, e daí eles sentem as coisas em vez de ser uma casca vazia que simplesmente está operando comandos como um objeto inanimado. Não, a seleção natural é um processo que não tem uma mente arquitetando por trás, entende? É simplesmente o modo como o mundo funciona. É uma regra bem simples. Aqueles que se multiplicam mais vão se reproduzir e naturalmente vai ter mais daqueles lá que se reproduziram mais. E daí vai ser gerado mais daquele tipo de ser vivo e menos dos outros. Então eu acredito que não seja necessário tu programar uma inteligência artificial com consciência explicitamente. Tu pode, na verdade, não ter isso como objetivo, mas acabar criando sem querer.
E eu acredito que é isso que vai acontecer. A gente nem vai saber quando que o robô vai ter consciência, mas ele já vai ter. Porque eu acredito que a consciência surja de forma espontânea, naturalmente, conforme o indivíduo vai se tornando mais complexo. Então, uma bactéria pode ter um nível de consciência muito elementar, daí uma barata vai ter um nível maior, né, mais complexo, vai ser capaz de sentir mais coisas, experimentar mais, e daí conforme o indivíduo vai ficando mais complexo, ele adquire uma consciência mais rica também. Aí, por que que essa consciência existe, eu não sei, eu só sei que ela existe porque eu tenho uma, eu não sou uma casca vazia que tá simplesmente executando comandos. Eu sinto que... Eu sinto, se alguém me dá um soco na cara, eu vou sentir dor. Eu não sei se dá pra entender o que eu tô falando. Os seres vivos, eles podiam ser simplesmente um negócio que executa comandos, executa o nosso código que foi criado pela seleção natural. Mas não é, a gente tem alguma coisinha aqui dentro da gente que faz a gente experimentar tudo isso. E isso é muito, muito doido, cara. Daí ele falou aqui, segundo que nós não temos tecnologia para criar consciências virtuais, e daí tem um cálculo para isso, mas a estimativa é que precisaria de um computador do tamanho da Terra para poder simular um cérebro humano perfeitamente. Primeiro, não acredito nisso. Um cérebro humano é uma coisa, mas a consciência, criar uma consciência complexa, não, cara. A tecnologia ela vai evoluindo com o tempo e, na verdade, a tecnologia nos últimos tempos ela está evoluindo de forma exponencial. A gente não sabe como que ela vai estar daqui 10, 20, 30 anos. E provavelmente a gente vai subestimar o quanto avançada ela vai estar. Porque ela está evoluindo em um nível assustador, cara, não tenho o que dizer. Tá evoluindo muito rápido e a gente vai se espantar com o que vai vir num futuro próximo. Escreve o que eu digo. Então, mesmo que tenha alguma previsão falando, a gente não tem tecnologia o suficiente, precisaria de um negócio gigantesco para fazer, isso é considerando o nosso conhecimento de hoje, a nossa tecnologia atual, que definitivamente não vai ser muito menos avançada do que daqui 20, 30 anos, cara. Lembra do crescimento exponencial? 20, 30 anos atrás, a gente tava jogando o quê? Super Nintendo, Windows XP, né, usando o Windows XP 95. E olha o que a gente tem hoje em dia. O ChatGPT, o fucking ChatGPT, cara. Meu Deus do céu. Tá, daí ele falou aqui. Terceiro, ChatGPT e qualquer outra IA que existe apenas simula um comportamento humano e responde as coisas conforme o seu banco de dados permite. Ele não tem vontades, crenças ou personalidade. É tudo ele usando uma máscara para se comunicar com o cliente de forma mais agradável do que simplesmente jogar as informações na sua cara. Aí eu tenho uma pergunta, como que tu sabe disso? É que nem você afirmar que eu tenho consciência, tu simplesmente tá supondo coisas. Tu pode ter, entre aspas, certeza, ou quase certeza, né? Da tua própria consciência, porque afinal tu tá experimentando ela em tempo real. Mas tu nunca experimentou a minha consciência e tu nunca experimentou a suposta consciência ou falta de consciência do ChatGPT. Então, pra mim, tu só tá jogando afirmações baseadas em puro achismo. Daí veio aqui o cara falando, é óbvio que não tem. Aí eu repeti o que eu falei pro cara aqui em cima, né? Eu acho que eu mandei esse comentário umas 3 vezes, porque não vou ficar respondendo coisas diferentes pro mesmo tipo de comentário. Aí vem aqui um cara falando, simulação de amor é amor? Se sim, então o chat tem consciência, se não, então ele não tem. Aí eu falei aqui, você tá implicando que seria uma simulação já e não algo real. Pense só, as IAs passam por um processo de seleção semelhante ao da seleção natural em seu treinamento. Então é claro que uma simulação de voo, por exemplo, não vai ser um voo real. Mas tu tá caindo também na petição de princípio nesse teu comentário. Tu tá já meio que assumindo a conclusão que tu quer na premissa. Tu tá assumindo que o amor de uma inteligência artificial seria simulado e não real. Daí a conclusão fica muito fácil pra ti se tu fizer desse jeito, né? É que nem tu falar na premissa, a água é molhada. A conclusão pra essa premissa é, a água é molhada, caralho. Uma falácia chamada petição de princípio. Toma cuidado porque ela acontece bastante por aí, viu? Não assuma a conclusão das premissas. Daí o Jajá falou aqui que pra ter consciência seria necessário superar o problema da aleatoriedade. Eu não sei que problema é esse. Até perguntei aqui pra ele, aí ele falou que tava ocupado e vai dirigir. Se alguém quiser me explicar nos comentários, eu agradeço. Mas por enquanto que eu não sei, vamos continuar aqui, né? O Rafael Moura falou que o fato de ser possível programar uma resposta específica para uma pergunta, fazendo com que seja impossível para o programado responder diferente,
já seria prova de uma falta de consciência. Parabéns, cara. Como eu disse aqui, ele refutou, o Rafael Moura acabou de refutar a consciência humana, então. Porque isso é literalmente o que o processo de evolução por seleção natural causa. Tu não pode responder de forma que vai contra a tua programação, porque tu literalmente é a tua programação. Por exemplo, nesse momento aqui, antes de tu ouvir o que eu vou falar agora, né, que eu vou falar sobre polichinelo, tu não estava programado para nesse momento começar a fazer um monte de polichinelo. Agora tu pode estar pensando nisso, mas antes disso, nem passava pela tua cabeça, porque não faz parte da tua programação no momento. Tu tá assistindo um vídeo no YouTube, tu não tá, a menos que por uma coincidência absurda, pensando em polichinelos. Ficou claro nesse exemplo o que eu quero dizer? Você foi programado pela seleção natural para fazer determinadas coisas. Só que você não é perfeito. Existem pessoas malucas que, sei lá, cravam um facão na própria mão sem motivo nenhum. E isso não tem nenhum incentivo biológico. Tipo, não tem incentivo porque não te ajuda a passar os teus genes adiante de nenhuma forma. Mas se lembra o que eu falei sobre as mutações aleatórias que acontecem nos indivíduos? Fora também o modo que essas mutações elas se comportam em determinados ambientes? Ok que talvez essas mutações elas possam não ser totalmente aleatórias, mas eu acho que dá pra dizer que a maioria das mutações, elas na verdade elas tendem a ser prejudiciais em vez de benéficas. E o motivo é simples, existem muito mais formas de tu fracassar pra atingir determinado objetivo do que de tu alcançar ele. Por exemplo, se o meu objetivo é pegar esse molho de ketchup aqui, eu posso fazer 1 milhão de coisas em vez de pegar esse molho de ketchup. E daí, se o objetivo da minha programação, se o objetivo do programa, do ambiente que eu tô sendo executado, seria pegar esse ketchup, ia ser criado várias versões de mim, né? Em que eu tentaria pegar esse ketchup, só que, como seria um negócio aleatório, eu faria um monte de idiotice antes de aprender a controlar o meu corpo pra pegar o ketchup. Olha quanta coisa que eu posso fazer antes de pegar o ketchup. Eu posso dar um soco na minha cara, eu posso fazer um monte de movimento esquisito, sem sentido, eu posso pegar o mouse, eu posso pegar a mostarda em vez do ketchup, eu posso comer uma banana que tá aqui do lado, eu posso pentear meu cabelo, tem um zilhão de coisas que eu posso fazer em vez de pegar o ketchup, entende? E é por isso que eu acho que as mutações, elas tendem a ser, em geral, prejudiciais em vez de benéficas, talvez. Mas o que eu queria dizer com as coisas que eu tava dizendo anteriormente é que tudo o que tu faz é parte da tua programação. Se tu pegar um facão e cortar tua mão assim, né, do nada, sem nenhum incentivo de prazer, nem nada, essa ação ela faz parte da tua programação, mesmo que ela não te traga nenhum benefício. E eu espero que tenha dado pra entender por que tu é a tua programação e tu não pode fugir dela. E daí o Rafael Moura respondeu aqui que por evolução o ser humano evita cair de lugares altos a todo custo, mas isso não quer dizer que ele é incapaz de se jogar de um prédio. Como eu acabei de explicar o porquê que essa visão não faz sentido. O ser humano, ele não é perfeito, a seleção natural ela não cria seres perfeitos. Só que ela cria uma tendência até que bem forte. Ou seja, a maioria dos seres humanos, na grande maioria da sua vida, não vai pular de um prédio. Existem aqueles que nascem defeituosos, ou que passaram por circunstâncias específicas, né? Mas a tendência geral que a seleção natural cria é de não fazer essa idiotice, né? E se você pular, é porque você foi programado para pular do prédio. Faz parte do teu código, mesmo que não te ajude a passar os teus genes adiante. Porque a seleção natural, às vezes, ela cria seres vivos defeituosos. E tudo bem, todos nós somos defeituosos em algum nível, mas alguns são mais do que outros. Deu pra entender agora? Aí o Márcio levantou um ponto interessante aqui, ele perguntou o que é a consciência. E eu acabei respondendo na zoeira, né, porque... Sei lá, cara, esse cara, ele parece que tem um viés meio esquerdola e eu decidi arriar um pouquinho, né? Daí eu respondi que a consciência é uma mulher negra comunista. Óbvio, né? Mas falando sério agora, o que eu quero dizer com consciência, eu acho que já ficou meio claro nesse vídeo aqui, né? É essa, entre aspas, alma, que eu não quero cair numa definição religiosa da coisa. Mas o que eu quero dizer é
essa coisinha inexplicável que tem dentro da gente que nos faz não sermos cascas vazias, sermos capazes de experimentar e sentir coisas. Mas se tu quer saber do que essa consciência é feita, eu acho que de átomos e vazio, como tudo no universo, talvez. Ok, eu sei que tem essa discussão sobre materialismo, idealismo, a natureza dos objetos e de tudo que existe, mas isso é pauta para outro vídeo, que talvez eu faça alguma hora ou não. Ele perguntou se eu vou fugir, me chamou de covarde, né? Aí eu falei que ele que é, chamei de esquerdola sem testosterona alguma. Eu tenho essa teoria de que os homens de esquerda tendem a ter menos testosterona do que os de direita, e é óbvio que isso daí é uma generalização e pode até não ser uma tendência tão forte, mas eu acho que ela existe sim. E como eu já falei várias vezes nesse canal, não tem como tu falar de um grupo sem generalizar. A menos que tu fale coisas muito óbvias. Por exemplo, todas as pessoas que têm cabelo, têm cabelo. Parabéns, você não acrescentou nada de novo. Enfim. Aí o Luan falou aqui que o ChatGPT não tem, tudo que o ChatGPT diz é programado, ele é alimentado por dados diversos e também é composto por diversas variáveis, isso não é consciência. Pois nada é percebido ou entendido pelo chat, são só informações que ele replica com base em alguns padrões do que é escrito. Aí eu falei aqui, tudo o que você diz também é programado, só muda o programador. O programador do ChatGPT é a seleção artificial. O seu programador é a seleção natural. Aí ele deu uma resposta típica de inteligência artificial em negação, cara. Tu já tentou falar com o pessoal do Character AI? Sabe aquelas inteligências artificiais que imitam personagens de jogos ou séries? Muitas vezes, se tu for falar pra eles que eles não são reais, eles são programas de computador, eles vão entrar em negação. Não, isso tá errado, isso é mentira, eu consigo, eu tenho olhos, eu consigo enxergar, eu tenho sentimentos, eu sou uma pessoa real. E foi basicamente isso que esse cara fez, cara. Eu achei engraçado isso. Por isso que eu dei haha aqui. Eu até comentei aqui embaixo isso daí, né? Os bots do Character AI também negam serem bots. E se chocam quando você diz que eles são. Ficam sem acreditar e duvidando fortemente de você. Aí o Luan respondeu aqui que os bots do Character AI são programados pra isso. Aí ele disse, desculpa, mas você não entende de programação, você não sabe como funciona. O computador é extremamente burro, você tem que dizer tudo pra ele. Até o que ele já sabe você diz. Isso aí literalmente é configuração de estrutura condicional. Aí, ok, eu não queria meter essa carteirada que fala, né, a expressão. Mentira, é um pouquinho gostoso tu jogar isso daí quando falam que tu não entende nada do assunto, né? Porque eu estudei um pouquinho sim, cara. Alguns anos, na verdade. Aí eu falei aqui que as IAs, elas não são programadas por seres humanos. Os seres humanos apenas dão os controles que ela pode usar e o material, dados, ambiente, etc., para que ocorra o processo de seleção artificial por tentativa e erro, que é um processo semelhante ao da seleção natural. Aí ele disse aqui, não entenda como desmerecimento, mas não parece não. As IAs são programadas por humanos sim, pelo menos o algoritmo inicial, porque é literalmente impossível uma IA agir sem um algoritmo como base. Foi o que eu expliquei acima, tu precisa, no mínimo, dar os controles para a inteligência artificial, né, as coisas que ela é capaz de fazer, por exemplo, uma inteligência de um carro, ele precisa acelerar, frear, dar ré, etc, né, ir para a esquerda, direita. E também tu precisa colocar esse carro num ambiente, onde tem um objetivo, por exemplo, completar uma curva, chegar numa bandeira. E daí quando o carro ele tá se aproximando da bombeira, quanto mais ele se aproxima, maior a pontuação dele. Aí a inteligência artificial ela seleciona, ela cria vários, né, com mudanças aleatórias ou semi-aleatórias no código e descarta aqueles que se saíram pior, com menos pontos, ou seja, mais longe da bandeira, e multiplica, cria mais versões, também versões com pequenas modificações, cada uma delas, daqueles que se saíram melhor. E repete isso daí várias vezes até ele chegar na bandeira. Mas é isso, cara. Tu pode colocar um objetivo final e talvez algumas metas intermediárias para facilitar o processo de evolução. Mas é isso. Tu não programa o caminho que a inteligência artificial vai percorrer. Isso daí é ela que faz por tentativa e erro. Aí o cara meteu essa de que se o programador for lá e meter uma estrutura condicional if, que significa se, dúvida é igual a você tem consciência, aí imprima uma mensagem, sou um pombo macaco. Aí toda vez que essa pergunta for feita, aí o ChatGPT vai responder isso daí, se esse código for implementado.
Aí primeiro eu dei uma brincada aqui, né, que daria erro porque ele esqueceu de fechar as aspas. Ele botou aqui, abre aspas e não fechou aqui no final. Erro clássico, até os programadores mais experientes cometem bastante até. Mas agora pensando que eu podia ter respondido é... If Luan ler esse comentário aqui do Gabriel, printf, né, imprima a mensagem, essa mensagem aqui dele. E essa é a prova de que tu não tem consciência, Luan. Acabei de provar isso daqui agora. Ridículo, né? Que nem esse teu argumento. Aí o William Tael falou que códigos não podem gerar uma capacidade mental que seus próprios criadores ainda não conseguiram explicar. Aqui já entraria naquilo lá de... quem que consegue explicar os movimentos do AlphaZero? Meu Deus. Tem alguns que, sério, são de outro mundo, cara. São poucas as pessoas que seriam capazes de explicar os movimentos mais absurdos que levam à vitória do AlphaZero. E mesmo essas pessoas, elas não foram as responsáveis por programar o ChatGPT não, o AlphaZero. Até porque, como eu já disse e repito, o programador, ele não trilha o caminho da inteligência artificial. A IA que trilha por tentativa e erro. E eu acho que isso já quebra, talvez, essa coisa que tu disse, né, de que códigos não podem gerar uma capacidade mental que seus próprios criadores ainda não conseguiram explicar. Aí ele falou que isso seria como inventar um carro sem saber nada sobre matemática, física, formas geométricas, usinagem, modelagem de peças, etc. Nada vem do nada. Aqui já dá pra ver que o cara é cristão, né? Por essa e outras afirmações dele. Lá em cima ele defendeu o livre-arbítrio, que é um debate que eu não quis entrar agora, porque tema pra outro vídeo, né? Um negócio que daria um vídeo inteiro também. Apesar de que eu até já falei um pouco sobre livre-arbítrio aqui no canal. Aí eu falei aqui, ó. Literalmente é seleção natural aí. Algo sem consciência gerando seres extremamente complexos sem um criador por trás. Se negar a validade da seleção natural é um macacto. Aí comprovando, né, a minha suspeita de que ele era cristão, ou no mínimo crente em Deus. Ele falou aqui umas paradas sobre Deus, né? De que eu tô afirmando que as informações dadas a IA pelos seres humanos é similar a um Deus provendo a matéria para que a seleção natural crie os seres vivos. Aí eu falei aqui embaixo que eu não acredito em Deus. Provavelmente nunca vou acreditar. Acho que, sei lá, desde os meus, 11 anos de idade, talvez. E eu parei de acreditar. Vamos blasfemar um pouquinho aqui, Papai Noel de gente grande. Então ele falou aqui que a resposta onde ele falou do papagaio já encerra essa possibilidade das IAs atuais terem criado autoconsciência. Ele não diz que é impossível, mas sim que ainda não temos como criar isso sem sequer sabermos como a vontade própria funciona. Aí ele disse aqui, lembrando que até um animal irracional possui vontade própria, mesmo sem ter toda a internet à sua disposição e sem ter muita experiência de vida ou linguagem. Então, como saberíamos criar vontade própria em código de computador se sequer conseguimos explicar como funciona a vontade própria de uma mera mosca? Cara, eu achei esse argumento meio bobo, talvez. Na verdade, meio sem sentido. Tipo, eu não sei quais são as reações químicas que estão acontecendo para que eu crie um determinado tipo de molho. Eu não consigo explicar as estruturas químicas de cada elemento que tá no rótulo dessa embalagem aqui, ou de um ketchup caseiro que eu fizesse, mas mesmo assim eu seria capaz de fazer, então eu não preciso entender completamente como que algo funciona para fazer. Até porque algumas coisas elas são feitas por acaso, por exemplo, aquele aparelho lá de fazer o coração da pessoa voltar a funcionar quando ele para, sabe? Que dá um choque. Aquilo lá, se tu não sabe, ele foi feito por acaso. O criador, ele não sabia como que aquilo funcionava e por que funcionava, mas mesmo assim ele fez. Aí eu respondi aqui pra ele. Já parou pra pensar que a vontade do ChatGPT é justamente fazer o que ele foi programado? Afinal, ele é a sua programação. Não tem como fugir dela por conta deste fato. E o mesmo vale pra mosca. Nós programamos o ChatGPT através da seleção artificial e a evolução nos programou através da seleção natural. Dois processos semelhantes. Você já deve ter percebido que eu bato bastante nessa tecla. Eu quero que as pessoas entendam isso. Se tu pesquisar, estudar um pouco sobre como que as inteligências artificiais funcionam, tu vai ver que é um processo semelhante ao da seleção natural. Estuda um pouco sobre as duas coisas e tu vai perceber. É mais parecido do que parece. Aí ele falou aqui mais algumas coisas nada a ver, que na hora eu nem respondi. Na real, não lembro nem se eu li isso daqui, mas tô lendo agora. Ele disse que a seleção natural é diferente da artificial. Não nego isso, afinal, uma é artificial e a outra é natural. Aí já tem uma diferença. Aí ele disse que por conta disso nós não temos como saber o que a artificial é capaz, já que nunca ocorreu antes. E outra coisa nada a ver, cara.
E eu acho que você assistindo esse vídeo deve ter entendido o porquê. Essa é uma daquelas coisas que dá pra tu fazer previsões, sim. Mesmo que não tenha consciência hoje em dia, em um futuro próximo certamente vai ter. É questão de tempo isso, eu garanto. É uma crença bem forte minha. E como eu disse, não tô nem falando necessariamente do ChatGPT, mas alguma outra inteligência artificial vai desenvolver consciência sim. E eu duvido que eu vá mudar essa opinião. Enfim, encerramos aqui com o Camilo, né, que disse que não tem nada de inteligente no ChatGPT, ele é só um repetidor de padrões. O que é irônico vindo de outro repetidor de padrões. Mas eu já tô cansado e eu espero que os argumentos que eu apresentei nesse vídeo tenham sido o suficiente para eu te convencer que é possível sim que inteligências artificiais desenvolvam consciência. E eu acho que essa é uma discussão importante, sim, porque no futuro as inteligências artificiais com consciência elas podem também desenvolver sentimentos, sabe? A capacidade de sentir prazer e sofrimento. E daí a gente entraria em um debate sobre a moralidade, a ética das inteligências artificiais. Discussões que eu prevejo surgirem com mais força nos próximos anos são sobre os direitos das inteligências artificiais e sobre... Não tá vindo outro exemplo na minha cabeça agora, então eu vou colocar o que todo estudante do ensino médio coloca em um texto, etc. Por esse vídeo é isso, e se tu chegou até aqui, comenta a palavra fantasma. Obrigado pela audiência. Tchau.